Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Saúde. Mais uma vez o nosso encontro semanal aqui todas as quintas-feiras, às 18 horas da noite, para falar um pouco sobre saúde, conversar um pouco sobre alguns temas que são de interesse da comunidade, da população, de todos vocês que nos acompanham e querem saber um pouco mais sobre alguns detalhes relacionados às questões de saúde para melhorar a qualidade de vida. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais e nos nossos canais oficiais do newsrondônia.com. Estamos aqui agora às 18 horas e 3 minutos, abrindo esse programa e conversando um pouco sobre um tema que é de muito interesse da sociedade e que também tem a ver com as práticas do dia a dia dos indivíduos. E estamos falando hoje sobre hepatites virais. Estamos aqui com a Francilene Alves, que é enfermeira e que vai conversar um pouco conosco, coordenadora das hepatites virais aqui em Rondônia, pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, a Agevisa, que é uma grande parceira também da Associação Beradeiro, que é uma das apoiadoras desse nosso programa, desse nosso canal. Então sejam todos muito bem-vindos, convoquem a sociedade, chamem aí a turma, os familiares, os colegas, para poder comentar, compartilhar o nosso programa, comentar e trazer perguntas para que a gente possa aqui discutir e conversar um pouco mais sobre esse tema. As hepatites virais é um tema de relevância de saúde pública, está dentro do grande grupo das infecções que são transmitidas por via sexual e também é importante a gente pensar e saber um pouco mais sobre como prevenir, sinais e sintomas, qual é o fluxo dos serviços voltados ao tratamento e ao diagnóstico também desse tipo de infecção sexualmente transmissíveis e conversar também um pouco qual é o público mais acometido, as pessoas que têm mais vulnerabilidade para essa infecção. Acessem as nossas redes sociais, acompanhem os nossos programas aqui do canal newsrondônia.com, os programas que são transmitidos ao vivo aqui durante a semana, que ficam disponíveis para você, para que você possa nos acompanhar em nossas redes sociais. Acompanhe também o nosso grupo da Associação Beradeiro, que é uma ONG que trabalha diretamente com prevenção, com ações de saúde e ações educativas para falar um pouco e trazer essas temáticas para você. Francilene Alves, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar, bater um papo aqui sobre as hepatites virais, você que trabalha e atua nessa área já há um certo tempo. Fale para a gente quem você é, de onde você vem, fale um pouco da sua formação, fique à vontade e dê boa noite aí aos nossos ouvintes e telespectadores. Então, boa noite, Marcucci. Boa noite ao nosso público que está nos prestigiando nessa noite, né? Eu sou Francilene, sou enfermeira, como o Marcucci já me apresentou, formada pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em saúde da família e gestão em saúde.
E atuando na área das hepatites virais, na área técnica da Agência de Vigilância em Saúde de Rondônia, Gevisa, atuando há 3 anos na área técnica das hepatites virais. E como parceira também do projeto, junto com a Beradeiro, né, expandindo as ações de prevenção no nosso estado. Muito bacana. Francilene, já é uma caminhada aí na saúde pública, você também tem uma experiência grande na atenção direta em comunidades pelo Saúde da Família, você foi enfermeira de equipe de Saúde da Família. E aí as pessoas já estão ali em casa perguntando. A gente fez uma divulgação do programa, muita gente te conhece, também acabou, né, dizendo aí, poxa, que bom que a Francilene vai estar lá. Muita gente, inclusive, do seu território de atuação, lá do Hernandes Índio, mandou um alô, mandou um abraço para você, ali da área do bairro Teixeirão, né, aquela turma ali da Unidade Básica de Saúde do Hernandes Índio. Mas me diga uma coisa, o que é hepatites virais? A gente fala de hepatite, tem uma gama de tipos de hepatite, é uma sopa de letras, né? Para quem está em casa e está pesquisando aí na hora, está vendo. Tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, enfim. Quais são as hepatites transmitidas via sexuais e quais são esse tipo de hepatite de interesse para a sociedade? Então, quando a gente fala em hepatites virais, né, são doenças causadas por vírus que têm uma preferência pelo nosso órgão nobre chamado fígado, né? Que esses vírus, eles causam infecção no nosso fígado. E os vírus mais comuns que acometem o nosso fígado, como você disse, sopa de letrinhas, e realmente é hepatite A, hepatite B, hepatite C, D e E. No Brasil, os mais comuns são hepatite A, B e C. Na nossa região norte, onde está localizado o nosso estado, surgem alguns casos de hepatite D. E hepatite E, no caso, nós não temos, né, a nível de Brasil, é mais comum na África e na Ásia. Então, a gente se reporta mais às questões de diagnóstico, prevenção e controle das hepatites A, B e C. São as de maior importância, digamos assim, epidemiológica para o nosso país e para o nosso estado, que é uma área endêmica em hepatite B e C. Então, nesse nível de área endêmica, acaba sendo, então, 2 agravos de grande interesse para a saúde pública, onde a população precisa estar constantemente em alerta. Quais são as principais formas, então, de transmissão desses 2 tipos de hepatite, que a gente está trazendo com um foco maior, que são as hepatites B e a hepatite C, além dessa questão da transmissão sexual? Quando a gente lê e pesquisa, a gente enxerga algumas outras portas, outras formas de transmissão. Quais são as principais, assim, que a gente tem que conversar com os nossos ouvintes e telespectadores? Então, vamos focar um pouquinho em hepatite A também, né? Hepatite A, quando a gente pesquisa, a gente verifica que as formas de transmissão é oral fecal, né? No caso, o contato das fezes com a boca. E a isso se reporta a questão de alimentos contaminados, água, né, contaminada com vírus, e aí acomete com hepatite A. E também, por conta das questões das práticas atualmente sexuais com os HSHs, tem acontecido casos de hepatite A em adulto. Que são homens que fazem sexo com outros homens sem proteção. A gente sempre lembra essa parte, a questão o sexo ele pode acontecer, mas ele precisa acontecer de uma forma segura, né? Então, a hepatite A, que se limitava à questão de alimentos, né, relacionada ao saneamento, à higiene, hoje a gente já tem um quadro, né, que acomete pessoas que fazem sexo, né, homens que fazem sexo com homens, sem proteção. Hepatite B, ela ela traz a forma de transmissão, seria via sangue contaminado, secreções, e ela é classificada como infecção sexualmente transmissível, né? A pessoa mantém relação com a outra sem proteção, é uma forma de disseminar a doença. Vou te interromper rapidamente, mas pelo que você está falando, a hepatite A ela já poderia ela está quase se enquadrando, então, numa infecção sexualmente transmissível a partir
desse grupo que a gente está falando, né, que seria mais vulnerável, são aqueles homens que fazem sexo com homens, que acaba por uma relação anal-oral fazendo essa via de transmissão, então. Exato. Isso é interessante. Acredito que futuramente vai entrar, sim, no rol das ISTs, porque nos grandes centros, São Paulo, Rio Grande do Sul, percebe-se na curva um grande aumento da hepatite A em adultos pela questão dessa prática, né? Então, falamos da hepatite A, falamos da hepatite B, essa forma que ela entra como infecção sexualmente transmissível, né? Mas também a gente não descarta a questão de objetos contaminados, presto-barba, escova de dente, que às vezes as pessoas costumam compartilhar, objetos né, agulhas, seringas, e de mãe para filho, que é uma preocupação grande a nível de Estado, Brasil e mundo, onde nós estamos voltando as nossas forças para poder atuar em cima, né, da prevenção da transmissão vertical, que é o quê? A mãe contaminada passar para o bebê durante a gestação. É uma via de transmissão também. É uma via de transmissão. Entendi. A hepatite B é uma via de transmissão, mas tem as formas de proteção para esse bebê, para que a gente possa deixar ele bem. E aí a gente está falando da assistência pré-natal, né? A gente já começa a pensar aí em forma de prevenção. Então, você está trazendo para a gente que a hepatite A é um tipo de hepatite que vem acometendo um grupo específico da sociedade e que precisa ficar muito alerta, porque esse tipo de infecção acaba trazendo consequências muito grandes, né? A hepatite B e C, que são reconhecidas infecções sexualmente transmissíveis, e aí a gente já pensa também nessa linha de prevenção. Mas voltando um pouco dessa questão do agravo, como é que a sociedade hoje pode prevenir essas infecções, quais são as principais formas para evitar e como que estão os dados hoje? Hoje a gente pode estar falando numa linha, quais são desses tipos de hepatite as que mais estão acometendo e o que os números nos dizem atualmente? Quando a gente vai buscar uma série histórica de 2015 até 2020, um pouquinho de 2021, nós temos casos confirmados de hepatite A, 144 nessa série histórica de 6 anos. Hepatite B, esse número ele cresce já para 3.126 pessoas, né, de casos confirmados de hepatite B. Hepatite C, nós temos 1.022 casos confirmados. Vale ressaltar que em 2020 as notificações de todas as hepatites, acho que de todos os agravos, eles caíram muito, as notificações. Mas isso está associado à questão da pandemia, porque todo mundo se voltou para a Covid. Né? A gente entende que há uma subnotificação, né? Há casos por aí que aconteceram e que não foram notificados. Então, assim, esses números, nós sabemos enquanto vigilância que eles não são reais. E aí a gente, no final, a gente deixa um recadinho para os profissionais. Vamos falar mais para frente um pouquinho, né? Que esses números, eles com certeza eles são maiores. Então, é uma preocupação. Quando fala de hepatite, é associado a um problema grave de saúde pública. Então, você está trazendo para nós que existem, então, casos de infecção de hepatites que estão circulando por aí, que não foram diagnosticados, não foram tratados e que facilmente vão se tornar outros casos a partir desses contatos, dessas relações, como a gente está falando. Então, isso remete muito também à questão do próprio indivíduo procurar realizar alguns exames que são mais característicos também para a prevenção. Quais são essas formas de diagnóstico que hoje estão disponíveis no serviço público, por exemplo? Então, hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa, né, que o Ministério da Saúde lançou há mais de 5 anos, que são os testes rápidos. São as plataformas onde o profissional ele realiza o teste rápido, digamos assim, em qualquer ambiente. Ele é muito fácil de ser executado. Esse teste, dentro de 10 a 15 minutos, você faz a leitura dele para hepatite B, hepatite C, e oportunamente esse profissional, é uma rotina nossa, ele ofertar os outros testes para sífilis e para HIV. Porque se você vai furar o dedinho, é apenas uma gotinha de sangue, né, onde você consegue fazer essa testagem
e dentro de 10 a 15 minutos você emite aquele resultado, é um resultado fiel, ele é real, ele é confiável, tanto da hepatite B, C, da sífilis e do HIV. Então, hoje nós temos os testes rápidos, que estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Estamos trabalhando para cada vez ampliar essa oferta em toda a rede hospitalar, tanto pública como privada, nas unidades de emergências, UPAs, pronto atendimento, nas instituições de ensino superior. Quanto mais nós disseminarmos a oferta dos testes rápidos, melhor para a população, melhor para nós enquanto vigilância, para que a gente possa traçar mais estratégias, buscar mais estratégias de prevenção. Né? Porque a questão da hepatite ela é preocupante por conta dela ser silenciosa. A pessoa está circulando por aí, ela é portadora do vírus, mas ela não tem ideia, porque não apresenta sintoma nenhum. Então, o indivíduo tem, mas não vai apresentar uma alteração na pele, uma alteração no corpo que faça com que ele vá procurar algum serviço inicialmente, né? Raramente ele apresenta. Geralmente a hepatite B e C, ela é bem sorrateira, ela é bem silenciosa mesmo. Quando vem apresentar sintomas, ela já está numa forma crônica, numa forma uma forma grave, que aí a gente já tem todo um desgaste do paciente, da saúde, né, para poder a gente intervir diante de cada caso. E pior, que essa pessoa ela está disseminando, ela nem sabe que tem e ela está transmitindo para outras pessoas. Então, a gente aconselha que, mesmo sem sintomas, você procura unidade, faça o teste rápido, tem alguma ação numa instituição de ensino superior ou em qualquer outra campanha, onde nós, da agência de vigilância, nós trabalhamos muito com as parcerias para poder a gente divulgar, né, as formas de prevenção. E nós abastecemos todo o estado, os 52 municípios, com os testes rápidos, abastecemos com os preservativo masculino, preservativo feminino e com a medicação de tratamento para hepatite B e C. E as vacinas também, porque a hepatite A tem vacina altamente eficaz, onde já está no calendário, né, da criança. A partir de 1 ano de idade, ela ela deve, né, um direito dela, já está na caderneta, está incluído em todo o calendário. A partir de 1 ano de idade, ela faz uma dose e depois é agendada a segunda dose. Então, são 2 doses da hepatite A. A hepatite B já são 3 doses, também altamente eficaz. Já tem há mais tempo, né? Já é mais conhecida. E já é mais conhecida e também ela é administrada logo que a criança nasce. E aí são feitas as 3 doses. Se acaso não fizer, as unidades de saúde tem todas, uma grande maioria tem sala de vacina, então a pessoa pode procurar, né, sala de vacina para fazer essa vacinação, que é muito importante. Falando um pouquinho da vacina da hepatite A, para a pessoa adulta, aquele que é portador crônico de hepatite B e hepatite C, dentro dos nossos protocolos, ele tem direito a receber a vacina da hepatite A. A pessoa vivendo com HIV, ela também tem direito a procurar o serviço e tomar a vacina da hepatite A no CRIE, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológico do Estado. Aqui em Porto Velho fica ali próximo ao HB, fica Isso, no HB. No Hospital de Base. Ok. E já a vacina da hepatite B está disponível em todas as unidades de saúde para todas as... não tem idade, Entendi. né? Já é uma forma de prevenção, né? Prevenção. Hoje, se a gente tiver levar em consideração que a vacina da hepatite B ao nascer, essa prevenção já começa do 0 ano, né? Isso. E aí cabe ao acompanhante, à mãe, ao indivíduo, à família, a manter as outras doses e, quando adulto, saber que tem as 3 doses completas. A Fran acompanha a Associação Beradeira, a gente faz esse trabalho em conjunto e fez um levantamento, né, quase que informal, por meio da oferta dos testes, tem percebido que são poucas as pessoas que sabem que tem as 3 doses. Isso é um risco também para disseminar a hepatite, caso a pessoa venha adquirir. É um risco. Como nós temos uma vacina tão eficaz e ainda nós temos tantos casos,
né? Não foi feito nenhum estudo a fundo, mas leva a gente a entender que é justamente a questão do esquema incompleto. Eu começo a primeira dose, mas eu esqueço a segunda e a terceira dose, né? Então, a primeira dose, ela abre o esquema. A segunda, ela já confere, ajuda a conferir a imunidade. E a terceira, ela é um reforço. É um reforço. Então, precisa das 3 doses. E a gente vem trabalhando essa questão, reforçando, já está chegando o Julho Amarelo, onde nós vamos reforçar a questão da vacina da hepatite B, esquema 3 doses. Fazendo o casamento, onde eu levo o teste rápido, eu levo vacina. Como agora há pouco nós fizemos uma ação com a Associação Beradeiro, em cidades de fronteira, nos municípios de Costa Marques e São Francisco, e levamos, né? Levamos os testes rápidos para hepatite B, C, sífilis e HIV, levamos também as vacinas. Então, funciona muito bem. Então, em todas as nossas campanhas, nós pretendemos fazer essa ação casada, né? Onde o teste Estimular, for, né? a vacina precisa acompanhar. Às vezes a pessoa, não, eu já tomei, mas quando você procura o documento, né, que a gente vai verificar, tem uma dose atrasada, né? Ele só abriu o esquema, ele não continuou. Então, ele nem tem um documento, ele nem tem o registro. Uma coisa também que a gente precisa trabalhar com a nossa população firmemente é a questão dele preservar, conservar, cuidar do registro dele. É um documento, É um documento, né, dele. importantíssimo. Exatamente. Hoje todo mundo só se preocupa com a vacina da Covid. Não, as outras vacinas também, elas são importantes tanto quanto a da Covid. É interessante esse diálogo sobre vacina, porque hoje há um movimento nacional muito grande de resgate, né, das questões voltadas ao compromisso com a vacinação da própria sociedade. Há um desafio muito grande em vários itens, e das hepatites não é diferente. Do indivíduo saber que precisa ter um esquema vacinal que lhe confere uma proteção integral. E aí estamos falando de todas as faixas etárias, da criança, do jovem, do adulto, como a Fran trouxe, de saber que tem esse esquema vacinal. Então você que está em casa nos acompanhando, conhecendo um pouco, sabendo um pouco sobre hepatites virais e a hepatite A especial também, identificar que você precisa ter o seu cartão vacinal completo, procurar um serviço de saúde para completar os esquemas, ou mesmo refazê-lo se você não tiver noção, não tiver o conhecimento que tem esse esquema vacinal. Então, uma campanha a nível nacional, e aqui no caso do nosso tema das hepatites virais, é importantíssimo também como método de prevenção. Então, fique ligado aí para poder ter esse acesso. E esse assunto, ele de fato vai gerando também outras questões, né, Fran? Aí eu queria te saber o seguinte, em termos de dados epidemiológicos, você trouxe alguma coisa para a gente que mostra como é que estão esses dados a nível de Brasil? E assim, quais são os incentivos a nível internacional e nacional que o governo ou que as organizações trazem para que os estados possam trabalhar esse tema e cada vez mais melhorar a questão não só do diagnóstico, do tratamento, mas também dessas questões vacinais das hepatites? Existem essas ações que ajudam o governo, as coordenações a nível local a trabalharem? Então, o incentivo, na verdade, é a cobrança, né? É a cobrança de ampliação, porque a gente precisa diagnosticar. E o incentivo que nós temos são os envios do Ministério, né, dos medicamentos, dos testes rápidos e dos preservativos. Esses são os incentivos que nós recebemos. E os serviços especializados dentro do Estado, aí sim, eles recebem algum incentivo financeiro para que ofereça esse atendimento aos portadores de hepatite, e no caso, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é o mesmo serviço. Aproveitando que no Estado, a rede que hoje está preparada para dispensar o tratamento das hepatites, são os serviços de atenção especializada, que antes atendia só o paciente vivendo com HIV. Porém, em 2021, o Ministério disparou uma nota onde descentralizou esses medicamentos que ficavam nas regionais de saúde, foi descentralizado para todos os serviços de assistência especializada, né, a nível de Estado. Ele já não tem aquele paciente digamos, aqui nós temos uma dispensação de medicamento em Porto Velho, e o paciente de Guajará, ele teria que vir até nós para pegar esse medicamento da hepatite. Hoje, ele pode pegar esse medicamento dele lá
no Serviço de Atenção Especializada em Guajará-Mirim, nosso SAI de Nosso SAI. fronteira. Né? Nós temos 10 SAIs no estado. Já em processo de implantação de mais 2 serviços no município de São Francisco do Guaporé e de Jaru. Tudo isso na intenção de aproximar a assistência, aproximar a oferta de serviço, a dispensação dos medicamentos a esse usuário mais próximo da sua residência. Então, de certa forma, é um incentivo porque a gente, enquanto Estado, não conseguimos avançar sem que o Ministério não nos apoie. Então, mais ou menos, esse seria o incentivo do departamento. Muito bom. Então, sabemos também que existe um serviço especializado, né, em 10 pontos de serviço especializado a nível de Rondônia. Em Porto Velho tem um SAI, né, estadual e municipal, que desenvolve esse acompanhamento e tratamento das pessoas também, não só vivendo com HIV, mas os portadores do vírus da hepatite. Então, e é um tratamento longo, né? Quando a pessoa faz o diagnóstico, quanto tempo é o tratamento, o acompanhamento? Como é que é esse fluxo? Então, a hepatite B, dependendo da... Quando a gente faz o diagnóstico da pessoa com hepatite B, ela passa por uma série de outros exames mais específicos, onde, após esses exames, a conduta médica é que vai direcionar esse tratamento. Hepatite B não tem cura, mas tem tratamento, né? Para poder justamente, digamos assim, fazer um bloqueio para evitar que essa pessoa ela evolua para um quadro de cirrose, né, hepática, ou um caso de câncer, precisando de um transplante. Né? Então, o tratamento não existe cura, mas existe tratamento. Já a hepatite C, houve um grande avanço, há um investimento muito grande no tratamento da hepatite C. E hoje, o tratamento da hepatite C ele varia entre 8 a 12 semanas. Então, é muito rápido. É uma doença tão grave, mas que atualmente esse paciente, dependendo da indicação do tratamento, 8 semanas, o que são 8 semanas? Né? Para o que já foi durante meses, inclusive. Muito né? tempo, com muitos efeitos colaterais. E hoje não, a medicação, o Ministério, ele avançou muito, né? A questão desse tratamento e na descentralização desses medicamentos próximo do usuário. Então, ele vai variando de 8 a 12 semanas com a perspectiva de mais de 95% de cura. Então, para nós é um avanço muito grande. E, baseado nisso, existe uma pactuação de um plano de eliminação da hepatite C com a meta até 2030. Ele foi lançado antes da pandemia. Nós acreditamos que vai se estender um pouquinho mais esse prazo por conta, né, que esses 2 anos as coisas ficaram meio que paradas. Mas nós temos um desafio a enfrentar, né, a nível de Brasil e mundo, né, que tem um plano de eliminação da hepatite C, porque se ampara com essa questão da evolução do tratamento. Então, é um tratamento, digamos assim, curto, ele favorece a adesão, ele favorece que o paciente ele seja aderente a esse tratamento, né? Que ele realize. Sim. Então, o plano vai acompanhando essa evolução e também vai exigindo que daqui a 10 anos, por exemplo, ou menos que 10 anos, tenhamos essa eliminação. Então, isso é um grande desafio, né? Bom, estamos aqui com a Francilene Alves, que é enfermeira, coordenadora das hepatites virais aqui em Rondônia, lá pela Agência Estadual de Vigilância e Saúde, a Agevisa. A gente vai já voltar para finalizar esse bloco, então. Fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Façam comentários, tragam perguntas, a gente vai conversando aqui e voltamos já já. Até mais.
Estamos de volta com o nosso Momento Saúde, trazendo aqui um pouco mais de informações, discutindo um pouco mais sobre os temas de interesse da saúde pública, da sociedade, voltado à prevenção, à promoção, diagnósticos e tratamento. E hoje a gente está falando um pouco sobre as hepatites virais. Participe conosco, faça suas perguntas. Você conhece alguém que tenha tratado hepatite, seja do tipo A, do tipo B, do tipo C? Você conhece alguém que tenha tido algum tipo de complicação relacionada à hepatite? Comente, participe aqui conosco, traga um pouco da sua história e vamos discutir, dialogar um pouco aqui com a nossa convidada, Francilene Alves, que é enfermeira, trabalha na Agevisa, na coordenação das hepatites virais e veio trazer um pouco da sua experiência e falar um pouco sobre esse tema. São 18 horas, 33 minutos. Participe conosco e acompanhe as nossas redes sociais do newsrondonia.com e também do @Associação Beradeiro. Francilene, você estava falando um pouco para mim aqui antes da questão de algumas parcerias que são necessárias para desenvolver esse trabalho e poder alcançar, inclusive, as metas, alcançar essa questão da eliminação que o governo federal tanto procura. Quais são essas parcerias que hoje vocês, enquanto coordenação estadual, têm? Com quem que vocês dialogam diretamente para poder alcançar esses objetivos? Então, por coincidência, né, os nossos parceiros, o parceiro número 1 da Agevisa hoje tem sido a Beradeiro. E o plano de eliminação da hepatite C, ele traz como a meta principal a ampliação da oferta dos testes rápidos. E a parceria dos nossos colegas, né, no caso as ONGs, que a Beradeiro é a nossa número 1, nós temos também a Associação dos Portadores das Hepatites Virais, coordenada pelo seu Eudes, nós temos a MATEC, nós temos a Concil, contamos também com a Polícia Militar, contamos com a base aérea, com a equipe da Sejus, contamos com as instituições de ensino superior, tem a Uniron, a Finca, São Lucas, Unir. Então, nós temos um leque, né, de parceiros que fica difícil falar aqui, mas, assim, a gente precisa cada dia somar forças para que a gente possa expandir essa oferta das testagens, porque é a forma mais precisa, mais rápida, é a testagem rápida. Porque não exige muita coisa, não exige um ambiente, uma sala, isso. Não, ele é prático. Né? É rápido, então, como o próprio nome diz. Né? Porque hoje a gente trabalha numa sociedade imediatista, né? Então, estou aqui, eu já quero logo, então é um teste que você executa ele dentro de 10 a 15 minutos, você já está emitindo esse resultado. Né? Então, nós contamos com nossos parceiros, sem falar que a Agevisa, a responsabilidade dela enquanto agência é a gente suprir os nossos municípios com os insumos, né? Os municípios e os nossos parceiros. E não de execução, a nossa função às vezes se confunde, chamam a gente para executar ações, a gente até realiza junto com a Beradeiro, mas é porque são outras, uma telinha, né? Por conta das estratégias que a gente traçou juntos, né? Mas essa não é realmente a essência da Agevisa. A Agevisa, ela supre os parceiros, os municípios, e enquanto os nossos parceiros eles conseguem chegar em áreas que nós não conseguimos. Né? Então, essa é uma questão assim, importante, onde nós contamos com os nossos parceiros para que a gente possa ofertar esses testes e procurando a nossa população prioritária, né, que são os nossos grupos, são as pessoas vulneráveis, os moradores de rua, os usuários de droga, os profissionais do sexo. Né? Então, tem toda uma população que ela precisa ser alcançada e, às vezes, o serviço de saúde ele não tem um recurso, ele não tem o RH, né? o RH, né? suficiente para alcançar todo esse território. Então, os parceiros eles são fundamentais nessa meta e toda vez que nós vamos realizar alguma ação, a gente já convida, né, os nossos parceiros para que possa nos ajudar a desenvolver essas atividades. E isso é importante quando a gente pensa aí na dimensão do estado de Rondônia, né,
né, nessa grande área geográfica que nós temos, no grupo populacional, né, também do Estado, toda e qualquer parceria, todo e qualquer apoio de órgãos, de organizações, de instituições, para poder levar essa facilidade que a Fran trouxe, que são os testes rápidos. Eu gostei muito da sua fala na linha de uma população, de uma sociedade imediatista. O teste rápido hoje ele é uma opção do qual o indivíduo não precisa agendar consulta, não precisa às vezes nem faltar o dia do emprego, é uma atividade que ele pode fazer, como o próprio nome diz, rapidamente, de 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos ele consegue realizar o exame, ter o diagnóstico e já tem encaminhamento se necessário para poder fazer acompanhamento. Você falou aí de algumas populações chaves e populações prioritárias. Hoje qual é o grande desafio de alcançar essas populações? Tem muito a ver com essa questão da porta dos serviços aberta. A gente sempre fala aqui no nosso programa sobre essa questão desse grupo de maior necessidade, digamos assim, conseguir chegar no serviço de saúde. Tem a ver ainda com essas questões? Como é que na tua visão particular de profissional você encara como se melhorar o acesso às populações chaves e às populações prioritárias dessa política das ISTs especificamente, Fran? Então, é uma discussão que nós iniciamos, enquanto AGVISA, iniciamos ano passado, a partir do projeto Fronteira, de aceleração nas fronteiras, de combate às infecções sexualmente transmissíveis. Nós percebemos que são vários fatores, digamos assim. Primeiro, a falta de preparo do profissional, né, no atendimento a esse público. Esse público que ele não chega na unidade, porque uma boa parte deles, eles trabalham à noite e dormem de dia, né, e as unidades, elas trabalham durante o dia. E então, fecham à noite. E fecham à noite, então assim, há um desencontro. E os serviços que estão abertos à noite já se colocam a não fazer esse tipo de atividade preventiva, que de fato unidades de pronto atendimento, policlínicas não seriam para isso. Não seriam. Então, o que nós, enquanto agência, nós estamos realizando? Nós estamos percorrendo todo o estado, fazendo capacitações com os profissionais, puxando a atenção primária, somando forças com as regionais. Nós teremos a primeira oficina regionalizada de combate. No caso agora é a prevenção da transmissão vertical, vai ser a oficina em Ji-Paraná, mas nós já aproveitamos esse momento para a gente já preparar esses profissionais para ofertar essa assistência a esse público, né? A população chave e a população prioritária. Porque pela nossa vivência, o próprio profissional, a gente sente que ele não está preparado, ele não se sente apropriado o suficiente para acolher esse público. Então, a gente nós estamos fazendo essas capacitações dos profissionais para que ocorra essa abordagem, esse acolhimento, né, de uma forma tranquila, porque esse usuário ele precisa se sentir acolhido no serviço, porque se você atende bem um usuário desse, ele vai falar para os outros, né? Se você dá todo aquele amparato para ele, você acolhe, você realiza o teste, você, se acaso der reagente, faz todo ali um aconselhamento, porque é um assunto melindroso. Sim, vira algo mais tranquilo para o usuário até captar novas pessoas para procurar o serviço, inclusive. Quando fala de infecção sexualmente transmissível, é algo bem delicado, ninguém quer falar disso, né? Às vezes vai numa unidade, depois ele corre para outra, fica peregrinando entre uma unidade e outra para poder conseguir o atendimento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar nos nossos serviços. Não vou dizer que é em Porto Velho, não. É a nível de estado mesmo, e nós percebemos no encontro com Rio Branco também acontece, mas eles estão investindo na capacitação e preparando esses profissionais, porque vamos direcionar também ao autoteste do HIV, que a Associação Beradeiro é bem apropriada nessa questão dessa implantação, de levar os testes, né, e a essa pessoa, e você preparar ela para ela mesma fazer o teste no momento que ela quiser.
E se der positivo esse teste, ele vai ter uma pessoa de referência na unidade que ele pode procurar com a maior segurança e dali ele ser direcionado para o serviço, porque a nossa intenção é a gente testar, a gente diagnosticar e a gente tratar. Esse é o nosso lema: teste, trate e cure, quando possível, né? Teste, trate e cure. E se não tem cura, mas tem o tratamento, né? A gente precisa captar essa pessoa, né, que tem esse agravo, vincular ela ao serviço e não perdê-la de vista. Você está falando em acolhimento, tem um participante ali que colocou que a questão do acolhimento é fundamental. Então, a gente está falando aqui de melhorar essa questão do acesso ao serviço. Ali é o Charles Bueno, que está participando conosco. Um abraço, Charles, seja bem-vindo. Dizendo que o acolhimento é fundamental para qualquer paciente. Então, em qualquer tipo de atendimento, né, essa questão da capacitação dos profissionais, a melhoria da abordagem é algo que vai melhorando também o entendimento da sociedade frente a essa questão que daí é o tabu. Se você fala de ST de uma forma ampla, tranquila, se você acompanha um indivíduo, trata e cura, as outras pessoas vão conseguir ter acesso, vão procurar o serviço com mais facilidade. Mas enquanto for estigma, de fato, fica algo mais complicado, né? Isso é um grande desafio ainda, né? É um grande desafio. Então, como primeira tarefinha de casa, digamos assim, a Gevisa, ela está fazendo essa questão das capacitações. E nós estamos com o apoio de técnicos da Organização Pan-Americana, estamos com o apoio do Ministério, então nós estamos nos organizando e já estamos começando as primeiras oficinas de capacitações nos manejos para poder ir preparando os profissionais para que possa ofertar essa assistência para esse público. Muito interessante. Bom, são 18 horas e 44 minutos. Esse é o nosso Momento Saúde. Foi mais um programa onde a gente conseguiu trazer aqui um pouco mais de informação, aprimorar um pouco mais o entendimento da sociedade. E hoje falamos aqui das hepatites virais. Então, a Fran trouxe várias informações aqui. De fato, é uma infecção sexualmente transmissível, são infecções sexualmente transmissíveis. Algumas delas podem gerar complicações seríssimas, como a cirrose hepática, precisar inclusive de transplante para essas questões relacionadas à infecção das hepatites. Tem prevenção, a vacina é um dos principais mecanismos de se evitar as formas graves e a própria contaminação, a infecção pelas hepatites virais e também as questões das abordagens educativas, preventivas e as parcerias que as organizações não governamentais têm aí com a Gevisa e com outros órgãos para tentar melhorar o entendimento da população e o acesso. Fran, você trouxe aqui um leque de informações, eu tenho certeza que tem muita coisa ainda a ser dita e tratada. A gente falou aqui das questões relacionadas à prevenção, tem a própria mandala de prevenção combinada, que é um novo dispositivo que a gente precisa também conversar mais a fundo sobre isso. Quero agradecer muito a tua vinda, a sua participação, ter aceito o nosso convite. É claro que aqui eu trato de parceiros e pessoas que a gente sabe que tem know-how. Você é uma delas, tem uma grande caminhada na saúde pública e na enfermagem do estado e do município. E estão abertos aí para suas considerações, agradecimentos, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade, porque a gente realmente precisa aproveitar. Onde a gente tem a oportunidade de levar as informações, a gente precisa lançar a mão delas e deixar esse recadinho para a nossa população, né? Procure as unidades de saúde, faça a testagem, mesmo sem sintomas, procure o serviço para ser testado, tem preservativo à vontade. Existia um tempo que era entregue, 8 preservativos para os usuários. Hoje, se você quiser levar uma caixa com 144 preservativos, você leva. Então, o serviço está disponível. Você procura nas unidades. Vou te interromper rapidinho, porque você trouxe ali umas imagens para a gente da ação que você falou da semana passada. Apareceu ali o Hotel Tropical, isso é aonde que está acontecendo aí? Foi atividade junto com a associação, estávamos lá. Conta pra gente rapidinho. Ela foi desenvolvida nos municípios de fronteira de Costa Marques e São Francisco. Nas comunidades de fronteira dos dois municípios. Comunidades tradicionais, os quilombolas. E foi uma ação muito interessante com a implantação dos autotestes do HIV e ofertado os testes de hepatite B, C.
e sífilis, né, feito tratamento oportuno ali, no caso onde encontramos. As vacinas também que você ofertadas falou, vacinas, né? não só para hepatite, mas outras vacinas também, da Covid, para gripe, né, a influenza. Enfim, foram feitas recreações, né, com as crianças. Então, um momento bem interessante, onde aborda toda aquela população, tanto os adultos como as crianças, né? Foi feito um trabalho muito interessante com o apoio da gestão, né? de Costa Marques e de São Francisco, né? Nossos agradecimentos ao secretário Gerson de Costa Marques, a nossa secretária querida, né? A Vera, né? Muito empenhada, fez toda aquela desenvoltura, a logística, né? Para deslocamento da equipe até Pedras Negras, né? E a outra equipe, nós nos dividimos, e paralelamente a associação e a Gevisa, no mesmo dia, executando 2 atividades em comunidade quilombola diferente, uma em Porto Murtinho e outra em Pedras Negras, né? Nas visitas, os testes eram realizados intradomicílio, né? Muito e bacana. muito interessante. Aí, por exemplo, já é na comunidade do Forte Príncipe da Beira, né? Forte Príncipe. Comunidade lá de Costa Marques, a nossa equipe da Associação Beradeiro, em parceria com a Gevisa, parceria com as secretarias municipais de saúde desses 2 municípios, né? Os alunos da Uniron, do curso de enfermagem da Uniron participando. Com o PF também, né? Também o pessoal do pelotão especial de fronteira lá de Costa Marques ali. Para quem conhece Costa Marques sabe, né? Existe ali mais ou menos 40, 50 minutos depois da vila urbana de Costa Marques, fica o Forte Príncipe da Beira, né? Uma grande área histórica de Rondônia, e ali existe uma comunidade quilombola tradicional. Sim. Que, assim como várias comunidades de difícil acesso, também tem necessidade de serviço de saúde, de oferta, e a nossa equipe, juntamente com essas parcerias, agradecer aqui, mandar um abraço ao Elvis, que é o presidente da Associação das Comunidades Quilombolas, da comunidade quilombola lá do Forte Príncipe da Beira, que nos ajudou a desenvolver essa atividade também. Nós vamos ter aqui um momento onde a gente vai mostrar um pouco mais também desse programa, e as parcerias que passamos aí lá de Santa Fé, né? A Dalva, que deu um apoio, também presidente da comunidade quilombola de Santa Fé. E esses grupos tradicionais também representam muito essa questão da dificuldade que você falou dessas populações chaves, né? Esses grupos, eles não enquadram diretamente população-chave prioritária, mas pela questão do acesso acaba sendo também, porque chega com muita dificuldade esses serviços, a dificuldade, né? De acesso é muito grande ao serviço, e assim foi uma somatória de forças ali que deu um resultado excelente. Eles ficaram muito agradecidos. Então, para a gente é muito gratificante a gente executar essas ações, né? Em parceria com a Beradeira, ela tem dado essas oportunidades para a gente. Um tem dado oportunidade ao outro, né? Tem feito essa casadinha aí. Muito bom. Reforçar aí para o nosso público que mês que vem é o Julho Amarelo. É o mês de reforçar a prevenção, acima de tudo, reforçar todo esse trabalho voltado às práticas sexuais seguras para diminuir aí esses índices de hepatite que a Fran trouxe e que a gente tanto tem falado. E pesquisem mais, procurem saber um pouco mais sobre esse tema. Nossa ideia é trazer aqui, né, um pouco dessa abordagem para fazer com que você se interesse um pouco mais, conheça, aproveite a internet para poder conhecer um pouco mais. Acesse as nossas redes sociais, os nossos canais do newrondonia.com, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e também da Associação Beradeiro. Acompanhe esse nosso trabalho, acompanhe o nosso programa, compartilhe a gravação que vai ficar disponível desse programa nas nossas redes sociais e venha falar um pouco mais de saúde conosco. Então, esse é o Momento Saúde, eu sou o Marcos Antônio, obrigado pela parceria, pela participação de todos. Estaremos juntos na próxima quinta-feira às 18 horas. Um abraço a todos e até lá.
Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, Área externa e até na casinha do Totó. plano top, plano premium. E o plano Extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão.